trazer a Torá para vocês conhecerem. Daqui a pouquinho eu vou colocar na mão de vocês, olha rapidinho, passa para o outro olhar. Mas ó, curiosidade, ó, hebraico escreve e lê da direita para a esquerda. Sempre, da direita para a esquerda. Aqui não, a tradução aqui é normal. Então você vai ler normal se for o caso. Mas o hebraico escreve-se da direita para a esquerda e lê-se da direita para a esquerda. Aí vai lendo, escrevendo, enfim. Essa aqui é a Torá. A Torá só contém de Gênesis a Deuteronômio. Pentateuco. Ok? Essa aqui tem um comentário rabínico. Eu estava até conversando com o Júnior ali. Aí ele falou: Gilberto, o comentário é tipo aquelas Bíblias que a gente tem no mesmo viés assim, das Bíblias de estudo? Não. Bíblia de estudo, quem faz comentários são teólogos. E cada um do seu ponto de vista, da sua linha teológica. Por isso que são tantas Bíblias de estudo diferentes. A pentecostal, a Thompson, a Dei, não sei o quê. Cada um ali fala o que ele acha, o que ele leu, o que ele entende. O Júnior, seria a mesma coisa de eu conviver com meu avô e eu não ter vivido a história que ele viveu, a vida dele. Mas eu cresci aos pés dele, ouvindo ele o tempo todo, e eu poder fazer comentários da história do meu avô. Por quê? Porque é família. Assim são os rabinos, que colocam os comentários aqui. Ok? Então isso aqui é a Torá, ó. Existem outras, mas a mais pedida hoje é essa daqui. Vou colocar na mão de vocês, vocês vão olhando aí. E eu trouxe, como prometido, um talit. Um talit usado pelos judeus, só homem usa. Já vou logo quebrar uma heresia que tem um pessoal na serra lá que está colocando mulher para usar, cachorro, gato, galinha em cima do burro, enfim, não, é só o homem judeu pode usar. Ó, pode ser um cara aqui, que você gosta de ficar igual de Macedo. Esse aqui é pequeno, porque era do meu tamanho, mas existem maiores, bem maiores, chamados talit gadol, talit grande. Esse aqui é um pequeno, é para um adolescente, assim, enfim. Aqui, tá vendo essa faixa bonita aqui? Aqui está escrita a oração do talit, porque o judeu não vai pegando e colocando igual a gente levanta de manhã, pega uma camisa e veste, não. O judeu, antes de colocar isso aqui, ele ora, agradece a Deus. Existe uma mitzvah, um mandamento, está lá na Torá, um mandamento para usar. Então ele ora: bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos dá as suas mitzvot, os seus mandamentos, para usar o talit. Depois de orar, aí ele coloca sobre si. Rapaz, cabe certinho em mim, tá? Cara, pequenininho para nós dois. Então o rabino usa mais ou menos assim. Vou ganhar tempo, não vou ficar mostrando muito detalhe. Pedro, faz favor, senta aqui na frente, igual você sentou aquele dia, está muito longe. Ok? Então isso aqui é o talit. E esse aqui é um prendedor, que é uma coisa mais moderna, mas tem significado. Um prendedor, para prender o talit, ó. Ok? Gilberto, você falou que tinha alguma coisa no Novo Testamento relacionada ao talit. Ah, tá. Tinha não, tem. E Yeshua, Jesus, que era judeu, nunca deixou de ser, usava o talit o tempo todo. O talit, inclusive, um pouco diferente do talit dos outros homens comuns, porque os rabinos, os mestres, usavam o talit que identificava ele no meio da multidão. Por isso que a mulher do fluxo de sangue, esse é o texto, ela se arrasta no meio da multidão e ela vai direto em Jesus. E quando a Bíblia diz que ela tocou na orla das vestes, foi aqui, ó. Nessas franjas aqui, ó. Claro que Jesus devia usar um bem grande, arrastando quase lá no chão, e ela veio por trás e tocou em uma dessas franjas aqui, né, do talit de Jesus. A Bíblia fala uma linguagem comum para a gente entender: tocou na orla das vestes. Foi na orla do talit de Yeshua, de Jesus. E assim que ela tocou, ela foi curada imediatamente. Esse é o texto bíblico do Novo Testamento que eu gostaria de passar para vocês, relacionado ao talit. Quando eu fui comprar esse talit,
eu procurando lá um empreendedor, aí o moço me apresentou dois, esse aqui que tem na mão e um outro que tem um desenho da porta do templo, né? E eu estava muito querendo da porta do templo, mas aí ele olhou para mim e falou: rapaz, leva esse aqui, que tem um formato de uma romã, depois eu coloco na mão de vocês e vocês olham, tem um formato de uma romã. Aí eu falei para ele: não, mas eu gosto desse da porta do templo. Ele falou: mas leva esse aqui. Eu falei: tá, qual o significado da romã? Porque a romã fala muito na Bíblia, né? Qual o significado da romã na Bíblia? Qual o significado? Ele falou: a romã, ela tem uma simbologia linda com a Torá, porque a romã tem dentro dela 613 caroços, a mesma quantidade de mandamentos que a Torá tem. Quando ele falou isso, minha lágrima desceu involuntariamente, assim, foi lá no chão. Gente, que coisa linda, como é que Deus faz as coisas tão perfeitas assim? Encaixa tudo tão bem encaixadinho. Falei: é claro que eu vou levar da romã, né? Então, passa a roupa, dá uma olhadinha, passa a mão dos irmãos, ainda sobre o talite, para terminar aqui rapidamente, não sei se vocês perceberam, mas nas pontas, com essa coisa, Isaac, me ajuda aqui. Vai tomar na hora do manto. Ó, nas pontas tem essa corda aqui, ó, que é diferente, tá vendo? Ó, aqui tem, lá tem, embaixo tem, ele tem. Essas cordinhas têm 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5 nós. Aí eu perguntei para ele, pro meu professor: por quê? Ele: simples, porque a Torá tem 5 livros. Cada nó representa um livro da Torá. Toda vez que o judeu coloca o talite sobre si, ele tá trazendo sobre si a responsabilidade de obedecer os primeiros 5 livros, que é a base de toda a Bíblia, a Torá. Então são 5. Aí eu falei: tá, mas por que nos 4 pontos? Ele falou: porque a Torá, a palavra do Eterno, ela abrange os 4 cantos da terra e os 4 cantos da vida de um ser humano. Quando o homem judeu coloca sobre si, ele está dizendo: a Torá do Eterno está sobre toda a minha vida e sobre toda a face da terra. Toda a humanidade está coberta pelo mandamento eterno. Por isso, nas 4 pontas, e por isso, cada ponta tem 5 nós, os 5 livros da Bíblia, que é a Torá. Ok? Esse aqui eu não vou deixar vocês tocar. Vocês já viram? Mas por que precisar depois? Esse aqui não. A Torá está na mão de vocês, vai olhando aí, enquanto a gente dá continuidade aqui. Da palavra. Estou brincando, depois na hora do café eu deixo vocês olharem, é porque senão vai tomar muito tempo agora. Ok? Falando sobre continuidade do tema da semana passada, hoje a gente vai falar sobre esse tema aí, ó. Esse mais alguns, né? Vamos falar sobre a Torá, sobre os livros sagrados do judaísmo e vamos falar também sobre as festas judaicas, ok? Hoje o tema é esse. Livros sagrados do judaísmo. A Torá, ó. A Torá original mesmo é daquele modelo lá, ó, em forma de rolo, pergaminho, ó. Essa daí é uma usada comum, né, nas sinagogas, beleza. Mas toda sinagoga tem uma legal também. A leitura principal do culto dentro da sinagoga é feita com aquele rolo lá. Uma Torá igual aquela. Eles não abrem mão dessa tradição, ok? Então a Torá mesmo, a original, é naquele formato lá, ok? Esse formato aí é o moderno para poder se encaixar com a atualidade. O título Torá com frequência se refere especificamente aos 5 livros de Moisés, de Moisés. Uma versão em pergaminho da Torá, cuidadosamente escrita por um escriba especializado, é mantida na arca da sinagoga. Depois eu vou falar sobre isso. A Aron HaKodesh, arca, e tirada para ser lida durante os serviços. Não entendi. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que eu escrevi errado. Espera, eu vou ler de novo. Uma versão em pergaminho da Torá, cuidadosamente escrita por um escriba especializado, é mantida na Aron HaKodesh, dentro da sinagoga, é tirada para ser lida durante os serviços. Não entendi. Sério, acho que eu não entendi. Serviço? Daqui a pouco mais eu falo sobre isso. Torá também pode se referir à Torá escrita inteira, né? De Gênesis a Malaquias, no caso, que é todo o Antigo Testamento, significando a escritura canonizada inteira. Torá também pode se referir
acima, eu não entendi nada agora, mas a Torá oral, acho que foi uma falha nele. Torá também pode se referir à Torá oral, que inclui a compilação de leis e decretos conhecidos como Mishnah, juntamente com outras compilações aceitas, a discussão e debate daquele material conhecido como Talmud ou Gemara, as histórias e suas lições que são coletadas no Talmud e obras midrashicas. Tudo isso aí são considerados livros sagrados para os judeus, mas nenhum se compara à Torá, nenhum. A Torá é a principal de todos. Torá é composta por 5 livros. Bereshit, que é o primeiro, Gênesis. E a palavra Bereshit no hebraico significa no princípio. Então, no hebraico, o nome desse livro não é Gênesis, não é começo. Gênesis é uma palavra grega, significa genética, Gênesis, início, né? Filamento genético, enfim, tudo do grego. Mas no hebraico é Bereshit. Se for traduzido pé da letra, significa em princípio. Não é nem no princípio, é em princípio. Porém, para facilitar, traduz como no princípio. Aí você deve ficar meio assim, pensativo. Os judeus têm o costume de colocar o nome do livro com a primeira palavra ou a primeira frase que inicia o livro. Por isso, Gênesis ou Bereshit. Porque lá na Torá, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, está escrito exatamente assim, ó. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaret. No princípio, ou em princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, se a primeira palavra que aparece lá é Bereshit, por isso o nome do livro, Bereshit. Esse é o costume deles. O segundo livro, qual é o nome do livro? O segundo livro da Torá, Pentateuco. 1, 2, 3 e? Shemot, que significa nomes. Tem nada a ver com saída, nada a ver com estou saindo do Egito, né? Êxodo é uma palavra que na tradução do hebraico para o grego, os gregos colocaram, na verdade foi Jerônimo, né, que traduziu, e ele colocou Êxodo. Por quê? Porque o contexto inicial, histórico do livro, fala da saída do povo do Egito. Então Êxodo, saída. Mas, como ele não conhecia bem a cultura, os judeus escrevem o nome do livro de acordo com a primeira palavra do início do livro. E lá no início do livro de Êxodo, o que está escrito lá? Ó? Estes são os nomes. É a primeira frase do livro de Êxodo. Então, por isso, nomes. Shemot. Ok? Terceiro livro. Levíticos? Não. Vaikra. Significa e chamou. Porque esse livro começa com essa frase aqui, ó. E chamou o Senhor a Moshe na porta da congregação. E chamou, Vaikra, ok? Então, a gente conhece como Levíticos. Por que na tradução colocaram Levítico? Porque o contexto geral do livro fala da instituição do culto, ministério levítico, tal, enfim. Por isso, Jerônimo colocou Levíticos. Mas os judeus chamam esse livro de Vaikra. E chamou. Números. Bamidbar significa no deserto. Esse é o nome desse livro no original, né? Bamidbar, porque começa falando isso, no deserto, Deus, enfim, por isso o nome. E o quinto, Deuteronômio, que é uma palavra grega horrorosa de pronunciar e de ler, quando na verdade no hebraico é simples demais, olha lá, Devarim, que significa palavras. No singular seria Davar, palavra. Devarim, palavras. No plural, ok? Então, Deuteronômio é Devarim, significa palavras. Vocês conseguiram identificar alguma coisa além do que eu estou falando aqui? Olhando lá, olha lá e tente identificar alguma coisa além do que eu estou dizendo aqui. Eu vou dar alguns segundos para vocês enquanto eu tomo água.
Aquele que conseguir e chegar perto do que eu tenho em mente aqui, aí eu vou te dizer, você tem o dom da ciência da palavra. No princípio, nome, chamou, no deserto, palavra. Não no sentido nenhum. Esse menino aí vai chegar onde? Eu fiquei curioso para saber o significado do Deuteronômio. Você explicou. Deuteronômio? Então, essa palavra Deuteronômio é uma palavra grega, e eu vou ser sincero com você, eu não pesquisei a etimologia dela. Eu sou muito sincero, irmão. Será que é porque o nome, o significado de cada língua é o começo de cada fala de Deus? Não. Quando Jerônimo traduziu, ele traduziu o contexto do livro e deu um nome para aquele livro. Gênesis fala do início da criação de tudo, então ele colocou Gênesis, que é uma palavra grega de gênese, né? De filamento, genético e tal, base, geral. A base da criação. Por isso ele colocou Gênesis. Só que para os judeus, Bereshit. Por quê? Porque o narrador começa dizendo, no princípio, No Levítico ali também é Levítico, ele chamou. E lá começa assim também. aonde? Levítico. Só que a palavra Levítico não fala do início da frase ali. Levítico fala do contexto geral do livro, que é o ministério levítico. Culto, a instituição e tal, os levitas sendo separados. Então, para isso, eles colocaram, Jerônimo traduziu e colocou Levíticos. Porque o livro fala mais do trabalho dos levitas, dos cultos, da instituição, enfim. Pastor Marcos levantou a mão, meu pastor? Deuteronômio é segunda lei. Segunda lei? Obrigado, meu pastor. Eu sou muito sincero, aquilo que eu pesquiso, tudo que eu não pesquiso, e já vai aqui, olha aqui pra mim, vai se acostumando, tá? Tem texto na Bíblia que eu nunca li. Eu nunca li a Bíblia toda, não tenho interesse de ler a Bíblia toda. Meu interesse é o texto que eu pego, eu vou a fundo nele, eu estudo fundo nele. Mas tem muita coisa na Bíblia que eu nunca li. Deuteronômio eu nunca tinha pesquisado. Mas no hebraico eu sei, Devarim, Davar, palavra, Devarim, palavras. Hebraico, singular e plural. É isso ali tem a mensagem ali, ó. Os 5 livros transmitem uma mensagem que o Binho já começou a captar ali, ó. Os rabinos ensinam que os 5 livros, a tradução deles, dá essa mensagem aqui, ó. No princípio, o Senhor lhes deu nomes e chamou para o deserto e lhes deu a palavra. Esta é a mensagem dos 5 livros. Parabéns, Binho. Pai, Deus está dando uma aula para mim que eu estou falando. Aí você olha os 5 livros da Bíblia, juntos dá essa mensagem. No princípio, o Senhor lhes deu nomes e chamou para o deserto e lhes deu suas palavras. Essa é a mensagem. Ok? Interessante ou não? Legal, né? O que seria isso daí? Fala pra mim. O que vocês estão vendo aí? O pessoal esperando uma hora no café. De pessoas não está falando nada, não sei porquê. É porque O que vocês estão vendo ali? Vamos lá, meu povo. Ó, a hora vai passar, eu vou ficar até não, vocês vocês aqui. estão estudando, os rabinos, os meninos estudando para ser rabino, não? Isso aí. Estudando a Torá. É igual nós aqui. Por que eu coloquei essa imagem aí? Porque eu quero falar da diferença de uma yeshivá para uma keilá. Isso aqui é uma yeshivá. Yeshivá, hebraico, significa assento, lugar de estudo sistemático da Torá e do Talmud. É uma escola, não é uma keilá, não é uma congregação, não é um local de culto. Nem precisava falar isso para vocês, mas eu faço questão de falar, porque de repente você depois vai pesquisar alguma coisa e faça confusão, não vai fazer confusão. Isso aqui é uma yeshivá. Uma das maiores e mais conceituadas nos dias de hoje está em Nova York. Uma das maiores yeshivá do mundo está em Nova York. Yeshivá, lugar ou casa de estudo sistemático da Torá e do Talmud. Qual a diferença de uma yeshivá para uma keilá, para uma sinagoga? Sinagoga é uma palavra grega também, eu prefiro falar em hebraico, keilá. Vamos lá, olha a keilá. Keilá significa, a palavra keilá é a palavra que a gente usa para a igreja. Só que no original significa congregação, ajuntamento de pessoas. Tá? A mesma palavra usada no hebraico, keilá, foi usada no grego também, no Novo Testamento. Só que aí quem traduziu colocou eclésia, não colocou keilá, não colocou congregação, ajuntamento de pessoas.
Colocaram eclésia. Por quê? Por causa da ideia de cultura grega que havia na época, né? A assembleia grega para reuniões, para discutir questões políticas, enfim, eclésia, né? Mas o original é Keilah, congregação, ok? Agora, olha aqui. Quando eu falei lá no início que a Torá, ela tem um local reservado dentro da Keilah, e esse local chama-se Aron HaKadosh. Esse local chamado Aron Kadosh é a mesma palavra para a Arca da Aliança, Aron Kadosh, Arca da Aliança, ou Arca Sagrada. Por que eles deram esse nome para esse local sagrado dentro daquele lá? E esse local sagrado está ali, ó, atrás da cortina lá, não sei se dá para você ver. Aqui, ó, aqui, ó. Ali tem um armáriozinho ali, aonde o rolo da Torá fica guardado lá dentro. E aquele armário chama-se Aron Kadosh. Por quê? Porque ele representa, depois da destruição do segundo templo, 70 depois de Cristo, aquele ambiente lá dentro das sinagogas representa a Arca da Aliança, onde ficava a Torá guardada dentro. Então, se você sair hoje não, no final de semana, no Shabat ali, e achar uma sinagoga por aí, eu sei onde tem duas aqui na Grande Vitória. Você vai chegar lá e você vai olhar lá para frente, como se fosse aqui, né, o altar mesmo, e você vai ver aquele armáriozinho no fundo. Lá está guardada a Torá, que é tirada durante o trabalho. Está lembrado que eu falei do trabalho, dos serviços lá atrás? Eu vou explicar agora o que é serviço no hebraico. Então eles aí, a Torá, olha lá, ele levantou a Torá, né? O rabino mesmo é aquele ali e esse aqui, são os rabinos, os chefes ali. Mas tem duas, ele os broxos atrás. Não, aquele lá é assim. Pode ter até mais de duas, ou três ou quatro, mas uma fica guardada lá especificamente para representar aquela que ficava dentro da Arca da Aliança. Entendeu? Quando a Arca lá é muito grande, eles usam duas, três, até mesmo porque eles vão fazer um ritual que eu vou falar agora sobre esse ritual. Que agora vai explicar o porquê que lá atrás estava escrito: a Torá é tirada para seus serviços. Olha, tá vendo? Sabe o que ele está fazendo ali? Tem um aqui, tem outro lá atrás, lá na mão do osso lá atrás. Sabe o que ele está fazendo aí? Isso daí chama-se Avodá Torá, trabalho da Torá. Avodá é uma palavra hebraica que significa trabalho. Trabalho da Torá. Avodá Torá, o trabalho da Torá, é o mesmo que nós chamamos de culto. Enquanto o culto para nós gira em torno de música, no final meia hora de pregação, o pregador só abre ali, às vezes abre o tablet, o celular, ou lá no slide, e ele fala em meia hora, 40 minutos e acabou o culto. Para o judeu, inclusive, essa sinagoga aqui é de judeu messiânico, tá? Esse moço aí, o filho dele é um dos meus professores. Esse moço ali, ó. Esse senhor ali, o filho dele é um dos meus professores. Ele é o pioneiro do judaísmo messiânico no Brasil, esse moço aí. Por isso que eu fiz questão de trazer a imagem da sinagoga dele, está lá em BH, Belo Horizonte. Enquanto a gente tem esse jeito de cultuar nosso, qual é o jeito deles? Por que o culto deles chama-se Avodá Torá? Porque tudo gira em torno da Torá. Tudo no culto gira em torno da Torá. Eles cantam cânticos em louvor a Deus pela Torá. Eles cantam louvores a Deus por alguns salmos, na verdade, mas alguns direcionados à Torá. Depois eles fazem um ritual de lá para frente, que foi a imagem anterior. Olha lá. Ali é literalmente o levantamento da Torá. Isso está lá em Deuteronômio. Quando Moisés ora, falando que a Torá está sendo erguida na presença da humanidade. É quando ela era tirada de um local, não de dentro da Arca da Aliança, que ficava lá. Mas ele pegava uma outra guardada no local reservado e levantava ela na presença do povo. Então ele orava e essa oração ficou registrada. E todos eles fazem essa mesma oração. E um cântico junto, que chama-se oração do levantamento da Torá.
é erguer a Torá na presença da humanidade. É aquele ritual que ele está fazendo ali. Então, tudo no culto gira em torno da Torá. Esse momento aqui, específico, chama-se Avodah da Torá, trabalho da Torá. Enquanto a gente fala culto, para eles é trabalho, porque é literalmente um trabalho todo em torno da Torá. Por quê? Porque eles creem piamente que a Torá é a palavra do Eterno e é a manifestação do Eterno no meio do seu povo. Né? O que ele está fazendo ali? Esse momento específico aqui chama-se cortejo da Torá. Depois que ele levanta, fazem cânticos, fazem orações do levantamento da Torá, aí ele coloca sobre o púlpito lá, né, que a gente chama de púlpito, mas ele chama de altar, esqueci a palavra agora no hebraico, aí ele coloca ali, aí alguém que o rabino escolheu vai lá, faz a leitura, um ancião faz a leitura naquele rolo da Torá, no hebraico original, aí eles colocam ela dentro daquela capa, e eles descem no meio da multidão e fazem esse ritual, chamado cortejo da Torá, que é um momento festivo. Quando ele desce do altar com ela, abraçado com ela, no caso são duas ali, lá atrás tem outra, as pessoas se levantam do lugar e vai lá e beija a Torá, ou beija na mão e toca nela, mas todos tocam nela com reverência, com respeito, com carinho e cantando um cântico de alegria. Esse ritual chama-se cortejo da Torá. Só para ele passeia pelo ambiente todo, ele vai lá, porque lá tem divisões assim também de assento, ele passa, ele dá a volta, as crianças têm prioridade para vir tocar na Torá, todos tocam. Depois que todos tocam, todos reverenciam, glorificam o Eterno pela Torá, aí ele volta para o altar de novo, faz todo o ritual de colocar ela na arca de novo. Outra oração, outro louvor, outros louvores que colocam ela e guardam ela lá na Arona Kodesh. Fala, Pedro, desculpa então. Será que é parecido com isso aí que o pessoal da igreja católica eles saem na rua dançando, aí fica o pessoal também tocando? Tipo assim? Infelizmente eles fazem algo semelhante, que não condiz com a realidade bíblica, né? Não condiz. Aqui é uma coisa cultural. Por quê? Porque lá na entrega da Torá, lembra que eu falei semana passada, lá no Monte Sinai, houve festa depois. E essa festa ficou marcada, as orações, os louvores, tudo ficou marcado, e eles fazem isso até o dia de hoje. Todo culto, para nós é culto, para eles é Avodah da Torá, trabalho da Torá, tudo gira em torno da Torá. Isso mostra o quanto eles valorizam a Torá, o quanto ela é importante para eles. Se um rabino pega você colocando essa Torá desse jeito, que ele te dá um puxão de orelha. Estou brincando com o Pedro aqui. É que colocaram ela assim para baixo. Fala, rapaz, mais respeito com a Torá. Ok? Então ali é o cortejo da Torá, as pessoas se alegram. Eu já participei de culto em Keilah. Nossa, mas é uma alegria que você não faz ideia. Era como se o pastor pegasse a Bíblia aqui, no momento da mensagem, vamos passar o pregador, mas espera um pouquinho, e ele pegasse a Bíblia e saísse no meio da igreja, a igreja cantando e se alegrando. A palavra do Eterno está no nosso meio, e as pessoas viessem e tocassem nela, com reverência, com amor, com carinho. Por quê? Porque é a palavra do Eterno. Ah, mas é um papel impresso. Era papel comum até antes de ter a palavra impressa, a palavra do Eterno impresso nele. Eu pelo menos penso assim. E olha que, né, era para eu ser um cara meio incrédulo, eu estudo ciência da religião, era para eu ser um cara meio incrédulo, mas não, pelo contrário, eu levo muito a sério isso. Alguém queria falar alguma coisa aí? Nessa liturgia do culto deles aí, eles ainda sacrificam animais igual? Não. Acabou? Não. Acabou desde que o segundo templo foi destruído lá, 70 depois de Cristo. Nunca mais teve nenhum tipo de sacrifício, derramamento de sangue. Por mais que Israel hoje esteja muito corrompido e secularizado, mas quando eles levantarem o terceiro templo, a Torá vai voltar a ter a força que ela tinha na época de Moisés, na época dos grandes profetas, e tudo que está nela vai voltar a ser feito, enfim, ok? Eu gosto de falar